E a Carol, viu, Rafa? Já deu autorização por vocês, já está dada para ficar no YouTube da Subseção, então quem não puder Vai ser um assistir prazer. hoje, já está valendo a autorização. Cris, a gente pode falar do curso? Pode? Deve. Gente, Tá. só se for para dar um desconto para todo mundo que está assistindo aqui. Ah, né, sim, Rafa? mas é mesmo. Então tá liberado. Se for para dar um desconto bom, então tá tudo bem. Professora Carolina, eu Oi, amor. coloquei aqui no chat as suas redes sociais, tanto a da senhora como a do professor Rafael. Não me chama de Joyce. doutora, não. Ah, tem que Nem de chamar. senhora. A senhora é minha professora. Não, mas eu sou MCT. professora, mas pode ser Carol, qual que é o problema? Então, sem formalidades, ok. E quer que eu coloque alguma coisa relacionada ao curso, uma rede social do curso? Rafa. Bom, então vamos lá. A gente começa, assim, então o curso é o seguinte, pessoal, nós abrimos hoje a turma 2 do curso de provas digitais, tá? E nós fizemos um cupom exclusivo para quem estava no grupo de WhatsApp. Só que, tendo em vista aí a moral que a Cris tem com todos nós e tudo, a gente vai pegar esse cupom e fornecer para vocês também, né? Aqui mesmo que vocês não estejam lá no grupo de WhatsApp. Eu vou passar aqui, então, Joyce, o link do curso no chat e, em seguida, eu já coloco o cupom de desconto para quem quiser, tá? E aí, Carol, como que fica esse cupom de desconto? Até que horas? Até quando? Eu não lembro aqui o que a gente tinha colocado. Eu também não, Rafa. Mas, Cris, até pessoal, amanhã assim, cedo, esse cupom aqui que vai estar valendo. É aquele preço de lançamento mesmo, para quem estava no grupo de WhatsApp, então é um preço super especial, assim, você não quer um tema novo. Eu acho que a primeira turma foi muito bacana, a Cris participou, o Márcio também, então assim, foi muito legal mesmo, a gente tem um compromisso com o conteúdo e não com a carga horária, né? O curso, para vocês terem uma ideia, era 6 horas de carga horária. A gente deu 10 horas de aula. Foi. Então, assim, enquanto não acabar o conteúdo, a gente não para de falar, né? Vocês já perceberam que eu falo muito. Ivan. Tudo bem? Então, assim, a gente fala bastante mesmo e então não é algo que a gente tem compromisso com o conteúdo, tá? E vai ficar gravado e tudo. É bem bacana, é bem legal. O Ivan tá aqui, ó. O Ivan participou também. O Márcio, a Cris. Vocês podem deixar esse cupom até o dia 20, gente? Só mais um pouquinho, estende um pouquinho. Olha, pode, né? Pode. Eu só não lembro se é PM2 ou MP2. Não, é MP2, Rafael. MP2? Tá. Então vamos lá, Carol, vamos começar. Então, Ícaro, começa então oficialmente nossa palestra aqui, nosso evento, por gentileza. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à palestra Provas Digitais no Processo do Trabalho. Para abrir o evento, passo a palavra à excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil, 39ª Subseção São Bernardo do Campo, doutora Cristiane Moraes Cardoso. Obrigada, Ícaro. Quero agradecer aqui a presença de todas e de todos. Acho que a gente está com microfonia. Pronto? A presença de todas e de todos, mas em especial aqui aos nossos palestrantes, a doutora Carolina, o doutor Rafael, que conseguiram vir aqui doar um pouquinho do tempo de vocês para nos prestigiar com essa palestra maravilhosa. E vou informar aqui que o doutor Alberto está num outro evento, ele vai demorar um pouquinho para entrar, mas ele vai entrar aqui na nossa palestra. Então, para a gente não fazer vocês perderem o tempo de vocês, para a gente ficar atrasando o evento começar, nós vamos iniciar, nós trocamos um pouco a ordem das falas, e a gente vai aqui, então, iniciar para vocês não perderem mais. O doutor Alberto vai chegar e ele entra e fala assim que for possível para ele. Acho que não temos mais recados, né? Quem esteve na última palestra do doutor Vinícius, a gente está tentando marcar com ele para dezembro a segunda parte da palestra sobre execução de empresas em recuperação judicial. Então, aguardem, vocês ficarão sabendo, a gente vai publicar certinho, a gente só está tentando marcar as agendas aqui para ter as agendas da casa com o Dr. Vinícius. Mas teremos uma parte 2 e ainda esse ano.
Acho que não temos mais recados, não é isso? Nós temos aqui no chat, para quem entrou agora, o cupom de desconto de 50% para a segunda turma do curso Provas Digitais aqui, dado pelos nossos excelentíssimos professores maravilhosos. O cupom é o MP2, 50% de desconto. Desculpa, esse curso está bárbaro. A gente fez aí de 9 a 10 horas de curso, dividido em 3 dias, foi muito bom. E válido até dia 20 de novembro, sábado. Olha só, hein? Esses professores estão sendo uma mãe para vocês. Mas, sem mais delongas, então agradeço a presença de todos e de todas e vou passar aqui a palavra novamente para o Ícaro. Muito obrigada, professores. Obrigado, Cris. Para apresentar o palestrante da noite, passo a palavra para a advogada e integrante da Comissão de Direito do Trabalho, doutora Ana Carolina Silva dos Santos. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Vamos lá. A doutora Carolina Hirata, procuradora do Trabalho, mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela Unimep, especialista em Direito Constitucional e em Processo Civil pela PUC Minas, professora em cursos preparatórios pelos cursos Gran Cursos Online, Promagis, CERS e Escola da ANPT, em programas de pós-graduação, como Mackenzie, Alep, UNASP e DT, e na graduação, como UNASP. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e autora de livros e artigos. Para apresentar o palestrante da noite, passo a palavra para a advogada integrante da Comissão de Direito do Trabalho, doutora Joyce de Souza Bezerra. Muito boa noite a todas e todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu vou ler agora o currículo do nosso ministro, que chegará em breve, doutor Alberto Bastos Balazeiro. Então, ele é ministro do TST, empossado dia 21/7/2021. Ele é ex-procurador-geral do Trabalho, ele é mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília e ele é autor de artigos técnicos em revistas e periódicos. Também vamos convidar o professor Rafael Miziara, que é professor, é advogado, é mestre e está doutorando pela USP. Com a palavra, os palestrantes. Boa noite, pessoal. Bom, eu gostaria aqui de cumprimentar a todas e a todos, na pessoa aqui da minha querida amiga Cristiane Cardoso, parece que a gente até é amiga de infância, né, Cris? E, na verdade, a gente nunca se conheceu pessoalmente. Mas, assim, eu tenho um carinho imenso pela Cris, um carinho imenso pela Joyce também, né, que é minha aluna e querida, e eu vejo tantas outras pessoas queridas aqui, o Márcio, o Ícaro, o Ivan, o professor Jair Cardoso. Então, eu quero deixar um abraço muito especial para todos vocês e dizer que é uma grande satisfação estar aqui falando para vocês de um tema, né, que é um tema do momento e que é um tema apaixonante, novo, e eu digo assim, quem se propõe a estudar provas digitais, se propõe a estudar algo realmente novo, né? Vocês não vão ouvir aqui mais do mesmo. Possivelmente vocês vão ouvir conceitos, formas de pensar as coisas totalmente diferentes do que a gente estava fazendo. Tá? Então, eu acho que o grande recado inicial aqui que eu quero deixar para vocês é que daqui para frente, eu gostaria que todas e todos pensassem digitalmente. É o que a gente chama de mindset digital. Por que isso, pessoal? Porque a gente é acostumado, quando a gente pensa em processo judicial, embora o processo seja eletrônico, a gente ainda é acostumado com aquelas provas que eu falo que são analógicas, que são as provas tradicionais, né? E quando a gente fala em provas digitais, a gente tem que começar a pensar que determinados fatos são passíveis de serem comprovados por meios digitais. Então, esse pensar digitalmente implica primeiramente na seguinte postura: você olhar para aquele seu caso concreto, naquele seu processo judicial e pensar o seguinte: será que aqui tem alguma prova eletrônica, alguma prova digital que eu posso utilizar nesse processo para comprovar as minhas alegações? E esse é um exercício que a gente hoje não faz. E eu falo porque eu sou membro do Ministério Público e eu não faço esse exercício.
né? Eu estou acostumada a fazer aquela instrução tradicional, colheita de prova oral, requisito documento, requisito inspeção, faço diligência. Só que hoje, o meio virtual nos dá aí inúmeras possibilidades. Então, o primeiro recado, né, que eu gostaria de deixar aqui para vocês, se vocês esquecerem absolutamente tudo que eu e o Rafa falaremos na sequência, é que vocês comecem a pensar digitalmente. Então, vamos mudar um pouco aí, dar uma virada na nossa chave e passar a pensar, a partir do nosso caso concreto, se a gente pode, de alguma forma, utilizar alguma prova digital para comprovar aquelas alegações que a gente está tecendo, seja numa petição inicial, seja numa contestação. Então, esse é o meu primeiro recado. Eu vou passar a palavra do Rafa para ele dar boa noite para vocês e a gente já retoma. Maravilha. Boa noite a todos e todas. Eu quero agradecer o convite que nos foi formulado pela Comissão de Direito do Trabalho. Cumprimento todas as advogadas e advogados presentes, na pessoa da doutora Cristiane Cardoso. Eu tenho profundo respeito pelas comissões de Direito do Trabalho. Eu também já fui presidente de comissão quando morei no Piauí. Eu era presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Piauí. E eu comentava, o pessoal ligava para a gente, doutor, vamos dar uma entrevista amanhã, que horas? 6 da manhã. Aí eu larguei a comissão, não aguentava mais acordar às 5 horas da manhã para dar entrevista às 6, então é uma tarefa muito difícil, viu, Cris? Te desejo sucesso aí. Bom, eu quero começar, Carol, falando algumas coisas aqui de casos que já foram utilizadas provas digitais, só para vocês verem como que isso é bem corriqueiro, é bem comum já no dia a dia do processo do trabalho. Então, eu peço licença aqui para compartilhar alguns slides com vocês, ok? Então, veja aí, por exemplo, terceira turma do TRT da 18ª Região manteve decisão que condenou uma lotérica a indenizar uma trabalhadora em R$30 mil por assédio sexual. Neste caso, o magistrado pontuou aqui, diante das dificuldades, aqui na parte final, aqui, olha, diante das dificuldades que normalmente a vítima tem para comprovar suas alegações, impõe-se seja dada especial valoração à prova indiciária. E, neste caso, ele mencionou, né, que a reclamante juntou conversa de WhatsApp, em que o referido sócio, após indagar a reclamante acerca do desaparecimento de dinheiro, convida para sair. Então, aqui tem o número do processo, foi divulgado no Migalhas. Então, veja que uma das provas digitais mais comuns hoje, né, é a juntada de prints de WhatsApp, certo? E a gente vai falar um pouco mais adiante, mas a grande preocupação é qual é a validade jurídica de um print, né? Será que tem, do ponto de vista legal, alguma validade? Se o seu cliente em audiência te diz, doutor, eu nunca falei isso, esse print é uma montagem, né? Como impugnar isso? E mais, de quem é o ônus da prova quando você contesta, entre aspas, uma prova digital? E nesse ponto é fundamental que saibamos os requisitos de validade de uma prova digital, como, por exemplo, a integridade da prova digital, a autenticidade da prova digital e a preservação da cadeia de custódia. Eu tenho certeza que se você chegar numa audiência trabalhista amanhã e impugnar uma prova digital utilizando essas expressões, o advogado que possivelmente não terá conhecimento, porque é algo novo, e você vai pegá-lo de surpresa, que talvez até o juiz, né? Talvez até o juiz, que é só agora a magistratura do trabalho começa também a se preocupar aí com a validade dessas provas digitais. Então, a mais comum aqui, por exemplo, uma conversa de WhatsApp. O outro caso, olha aqui, uma empregada doméstica de Campinas, a propósito, receberá 5 mil de indenização do ex-patrão por ter sido acusada de ato ilícito e demitida por meio do aplicativo de mensagens do WhatsApp. Então, é óbvio que, para provar essa acusação de ato ilícito, ela juntou no processo os prints, né, as conversas
de WhatsApp. Eu não, quando acessei esse processo no Tribunal Superior do Trabalho, ali não tinha detalhes sobre se o advogado da empresa teria ou não impugnado essa prova juntada aí via mensagem de WhatsApp, tá? Mas fato é que valeu como prova neste caso, tá aqui o número do processo, né? 10.405/64 de 2017. Até esse processo até ganhou muita mídia na época. Ah, meu Deus, não pode mais dispensar para o WhatsApp. Não foi nada disso. O dano moral aqui se deu em razão da acusação de ato ilícito. Em nenhum momento o Tribunal Superior do Trabalho disse que despedir alguém por WhatsApp é uma conduta ilícita, tá? Em nenhum momento isso foi dito. Sobretudo em épocas de pandemia, né? Aí mais tranquilo ainda de defender isso. Outro caso, aqui, ó, fotos publicadas em rede social provocam demissão por justa causa. Aquele velho caso, né? O empregado apresenta atestado médico e, de repente, coloca fotos no Instagram, Facebook, na praia, ou, enfim, em qualquer outra atividade de lazer, né? Em que medida esse tipo de prova, como colher essa prova, para começar, como o empregador deve colher essa prova, né? E se ele colhe de modo errado, como o empregado pode impugná-la? Será que esse tipo de colheita viola a LGPD? E à medida que a gente for falando algumas coisas, os senhores vão perceber que há uma estreita ligação entre proteção de dados e produção de provas digitais. Existem limites na produção de provas digitais e um desses limites é justamente o respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Se você colhe uma prova desrespeitando o ordenamento jurídico, essa prova ou é ilícita ou é ilegítima, a depender da natureza da norma que foi violada. Nesse caso aqui, sequer teve essa discussão, porque possivelmente as partes não alegaram. Está aqui também o número do processo. Então, o TST negou o provimento a agravo de uma enfermeira demitida por justa causa após postar numa rede social da internet fotos da equipe de trabalho tiradas durante o expediente. Então, veja aqui que ela possivelmente violou um código de conduta, alguma coisa nesse sentido, né? Expondo, inclusive, o local de trabalho. Aqui outro caso, Carol, mais um. Ele também chegou no TST, olha. Os dados do celular ou outros dispositivos móveis podem ser utilizados para verificação de geolocalização, muito útil para a verificação de trabalho externo ou horas extras. Então, aqui, olha, trecho da decisão do TST. Extrai-se do acórdão o fato de que, embora o reclamante cumprisse jornada externa, ficou comprovada a possibilidade do efetivo controle de sua jornada de trabalho por meio de roteiros de montagem. É um entendimento que não é novidade, né? Todos sabem que dispositivos móveis podem servir de controle indireto de jornada e, portanto, descaracteriza o enquadramento do empregado no artigo 62 da CLT. Tá? Então, aqui mais uma utilização de prova digital. Geolocalização é uma prova digital. Bom, só um outro caso, Carol, antes de passar a palavra novamente. Casos muito comuns de provas digitais ultimamente têm sido as perícias algorítmicas, né? As perícias em códigos fontes de algoritmo. Imagine que uma empresa ela se vale de softwares de recrutamento ou softwares que medem a produtividade dos seus empregados, podendo inclusive despedi-los por isso. Veja que esses softwares de recrutamento ou de despedida ou de monitoramento nada mais são do que decisões automatizadas movidas, né, por algoritmos. Algoritmos são fórmulas matemáticas que representam numericamente a vontade humana, mais ou menos isso, né? Só que há um grande problema no uso de algoritmos. Muitos deles têm aquela opacidade. São algoritmos que não são transparentes. E é por isso que muita gente tem falado na famosa black box algorítmica, que é justamente a falta de transparência
na elaboração do código-fonte. E como ficam os critérios e procedimentos utilizados para a tomada dessa decisão? Somente uma perícia algorítmica poderá nos dizer se aquele algoritmo específico ele contém critérios discriminatórios ou não. É preciso que haja o acesso ao código-fonte da empresa. E aí a empresa vem e alega segredo comercial e industrial. Como fica esse conflito entre a transparência do algoritmo e o segredo industrial e comercial da empresa? Este é um debate que se dará no bojo aí da produção de provas digitais também. Então, era só para ir pontuando de maneira genérica algumas situações que os senhores vão se deparar com a produção de prova digital. Vou devolver a palavra para a Carol. E esses slides, Carol, só para deixar claro para o pessoal, nós temos aqui mais de 200 slides, então a gente vai indo, volta, vai e volta, não se assustem não, tá? Porque são os slides do curso, né, pessoal? Então, vocês vão dar uma passada de olho aí nos slides do curso. Rafa, passa para mim lá para aquele slide da sociedade paperless. Eu preciso falar isso, porque se eu não falar isso, eu não dou curso de provas digitais, né? Eu sempre falo da sociedade paperless, né? O que é isso, gente? É o seguinte, quando a gente pensa nas estruturas jurídicas tradicionais, né? Quando a gente pensa que a gente estudou, muitos aqui são bastante jovens, então já nasceram aí na era digital, mas eu sou analógica, né? Então, na minha época, quando a gente pensava num contrato, a gente pensava num papel, né? Então, em algo que realmente era instrumentalizado por meio de um papel e acompanhado de uma assinatura que lhe conferia autenticidade. E por que a prova documental sempre foi tão prestigiada? Porque ela tem a característica de permanência, né? O que está retratado no papel está retratado, acabou. Bom, prova digital a gente vai ver que não é bem assim. Uma das características da prova digital é justamente o contrário, ela ser volátil, é a volatilidade da prova digital. Então, ao mesmo tempo que você cria um post ofensivo, no mesmo segundo você deleta aquele conteúdo, né? Você acaba com aquele conteúdo. Bem, mas então a gente tem que pensar que as estruturas jurídicas tradicionais, elas foram pensadas, elas foram estruturadas com base na sociedade do papel, né? Aquele contrato que era formalizado no papel e tinha uma assinatura. Bem, o que acontece, pessoal, é que qual é o objetivo de um contrato? É a circulação de bens e serviços. Esse é o objetivo, é para isso que existe o contrato, né? Então, é para fomentar a circulação de riqueza. E quando você pensa num contrato digital, eu não tenho dúvida que até pela marca de rapidez, de agilidade, de instantaneidade, de onipresença, os contratos digitais, eles servem muito mais a esse objetivo. Então, eles cumprem com perfeição esse objetivo de uma rápida circulação de bens e serviços. E quando a questão funciona para a economia, é óbvio que isso acaba impactando numa nova forma de organização social. E o direito, pessoal, o direito, ele regula, evidentemente, estruturas sociais, relações sociais. A partir do momento que essas relações sociais, elas são moldadas de uma forma diferente, o que acontece é que o direito também passa a ser repensado. Bom, e aí a gente fala que hoje a gente vive na sociedade paperless, isto é, a sociedade sem papel, né? A sociedade, então, totalmente digital. E por que, pessoal, isso acontece? Desde 2017, existem estudos, né, de associações americanas que estimam que a cada ano 11% das empresas fazem uma migração de armazenamento de dados de meios físicos para meios digitais, para meios eletrônicos, tá? Bem, o que acontece então com isso, né? Com isso, a gente tem que as relações jurídicas cada vez mais elas são travadas em meios digitais. A gente passa muito mais tempo conectado. E sem dúvida, embora a gente tenha uma falsa aparência, né, que a gente está livre nas redes sociais, que a gente está livre na internet, isso não é bem verdade, porque toda atividade é monitorada. Tudo, absolutamente tudo que você faz deixa um rastro. E as pessoas estão cada vez mais conectadas. Bom, existe, pessoal, sem dúvida, a realidade do processo eletrônico, né? De acordo com o relatório da Justiça em Números de 2021, portanto, ano base de 2020, na Justiça do Trabalho, nós tivemos 100% de casos novos em primeira instância e no TST totalmente eletrônicos. Então,
não tem mais processo físico, novos casos de processo físico aí ingressando no Poder Judiciário Trabalhista. E para vocês terem uma ideia, nos TRTs o percentual é 99,8%, então quer dizer, praticamente 100% também. É esse o contexto que a gente vive. Agora, se por outro lado a gente vive nesse contexto digital, a gente vive nessa sociedade que é marcada pela desmaterialização, pela despersonalização, vejam, a gente está aqui, né? E a gente não está diretamente falando, a gente está falando por intermédio de uma tecnologia computacional, por intermédio de tecnologia de informação. Então, a gente não tem mais contato pessoal, né? E o Antônio do Passo Cabral, ele fala uma coisa que é bastante interessante, ele diz o seguinte, olha, se antes o que era importante era o átomo, agora o que é importante é o byte. Então, a nova unidade, a unidade do momento é o byte, tá? Então, esqueçam o átomo, vamos prestar atenção agora no byte, tá? Bom, pessoal, o que acontece? Vejam, a gente tem, então, essa diferença entre as nossas estruturas jurídicas e a realidade, né? E essa realidade que é disruptiva mesmo do direito. E aí, eu acho, pessoal, que o ministro entrou na sala aqui, porque eu vi o Luciano Aragão, que é meu colega. Eu acho que ele entrou. Alberto, você... Oi? Entrou? Entrou, eu vi a foto dele. Alberto, você tá aí. Então, pessoal, Cris, eu vou interromper e passar para ele, é isso? Como vocês quiserem. É isso mesmo. Ele já está como co-host. Já está aqui o Alberto. Boa noite, Alberto. Boa noite, estimada amiga Carolina. Boa noite, doutor Rafael Miziar. Peço desculpa pelo atraso aí, decorrente de uma cerimônia que se alongou mais do que havia previsão. Peço imensa desculpa aos colegas do AB por essa demora. Estou tentando localizar a câmera correta aqui do gabinete do Luciano para ajustar. Podemos prosseguir? Podemos. O pessoal já está te vendo, Alberto. ministro. Ministro, todos já estão lhe vendo, então, se o senhor tiver algum material para compartilhar, não sei se vai compartilhar ou não, mas fique à vontade. A gente vai passar a palavra para o senhor, tá bom? Pois não. Eu quero mais uma vez renovar o agradecimento pelo convite à OAB, aos queridos amigos Rafael e Carolina Irata, dizer da honra e alegria que é poder falar sobre esse tema, mais uma vez, um tema que está mais do que nunca na ordem do dia. Recentemente, também a convite de Rafael e Carolina, eu tive a alegria de poder conversar sobre essa matéria e, na sequência, nós publicamos um artigo no Conjur, decorrendo da repercussão da interação do tema com os operadores, principalmente da nossa área trabalhista. Eu vou começar com uma apresentação para os colegas que não me conhecem. Eu recentemente ingressei no Tribunal Superior do Trabalho, eu advoguei durante um período, quase 10 anos, depois ingressei no Ministério Público do Trabalho, onde exerci alguns cargos, inclusive na escola da PGR, e na sequência como procurador-chefe, finalmente como procurador-geral, condição em que eu ingressei honrosamente pelo 5º Constitucional no Tribunal Superior do Trabalho. Eu vou começar com uma apresentação e os colegas, se quiserem apontar, fazer questionamentos, apontar temas em que a gente poderia avançar, estou inteiramente às ordens. Vou buscar aqui, colocar a apresentação na tela. Se os colegas conseguem me ver aí a apresentação. Ok? O tema proposto, provas digitais no processo de trabalho, teoria e prática, eu inicio fazendo o contexto dessa temática no âmbito da Justiça do Trabalho, no âmbito do Poder Judiciário Laboral, que é exatamente a temática do debate da Justiça 4.0. Recentemente, a ministra Cristina trouxe em entrevista exatamente como ela tinha essa visão da temática e da importância da aplicação, principalmente, aqui eu começo pelo fim, em realidade, na busca da verdade real. O grande contexto da prova digital, assim como é o contexto do próprio Poder Judiciário e da solução de conflitos,
é encontrar de que lado, ou se é que há um lado, em que se encontraria a justeza e a verdade do que se alega. E é nesse contexto que o elemento da Justiça 4.0, das ferramentas de modernização, tanto no aspecto probatório, o aspecto finalístico da Justiça do Trabalho, como da própria gestão da Justiça, a inovação como ferramenta constante da eficiência, são exatamente os temas mais envoltos no debate atualmente. A própria questão dos sistemas da Justiça do Trabalho, a ideia de um ecossistema, de sistemas com coexistência, a utilização de provas digitais e de ferramentas de busca e de indexação, que também são ferramentas utilizadas com muita ênfase no escritório de advocacia, a busca não só do pensamento de um julgador, mas também do posicionamento desse pensamento em face de um determinado pedido, de uma determinada prova. Isso tudo também tem que vir ao poder público, à própria justiça. E esse ecossistema é que permite a inserção das provas digitais, um programa de formação, inclusive. O tema das provas digitais, professora Carolina, já é tema, inclusive, da INAMAT, da Escola Nacional da Magistratura, porque a formação do magistrado hoje, assim como no Ministério Público da União, passa pela compreensão da importância das provas digitais. A sociedade que nós vivemos, isso é cada vez mais perceptível à luz da própria pandemia, incorporou a ideia que o digital é o novo normal. Então, a gente fala que a nossa era é uma era em que o aspecto digital, em todos os sentidos, tanto as relações interpessoais como na própria relação de trabalho, ele passa por elementos do digital, cujas características a gente vai falar um pouquinho mais adiante. E nesse aspecto do novo normal é que se insere a prova como elemento de convencimento e busca da verdade. Então, a prova digital, como a gente se refere, pode ser classificada como qualquer tipo de informação com valor probatório que seja relacionada principalmente aos repositórios que permitam, evidentemente, a autenticidade. Algo bem interessante acerca da prova digital, e que a gente vê o debate, às vezes, muito raso, é a ideia de que a prova digital ela é dissociada do contexto. Ou seja, nós que trabalhamos no âmbito do Poder Judiciário Laboral, nas diversas faces, seja na advocacia, seja no Ministério Público ou na magistratura, temos a clara compreensão de que a prova testemunhal sempre é muito valorizada. E esse contexto, exatamente a entrevista da ministra Cristina trata desse assunto, por exemplo, no nosso Tribunal Superior do Trabalho, de que, na verdade, a prova testemunhal não deve ser desvalorizada, mas ela deve ser somada a outros elementos. E essa, talvez, é a grande questão. A prova digital ela tem características próprias, mas ela também tem as mesmas limitações legais e mais, às vezes, mazelas que outros elementos de prova têm por natureza. Então, como características e peculiaridades da prova digital, nós podemos citar a imaterialidade, a volatilidade, é um aspecto essencial, a susceptibilidade à alteração e clonagem, como eu disse, não há essa certeza da prova, a gente fala um pouco mais de deepfake, a dispersibilidade, a multiplicidade de meios físicos de armazenamento. Então, o aspecto da prova ser mais fluida também é algo que interessa muito a esse estudo. É a percepção da soma de elementos que levam à conclusão, ao convencimento e à busca da verdade. O direito autônomo à produção da prova não se confunde, evidentemente, com eventuais direitos materiais da prova. Esse é outro aspecto também muito abordado na doutrina. O artigo 301 do CPC, inclusive, falando das tutelas de urgência, traduz também esse aspecto da amplitude da utilização da prova como elemento autônomo. A medida, por exemplo, de coleta de elementos digitais, eu me recordo no último debate que nós conversamos sobre esse aspecto, eu até me recordei e pesquisei depois, Carol, sobre a ação a que eu me referi, uma ação civil pública que tinha como antecedente uma medida cautelar de
de coleta de elementos digitais, inclusive em posse de terceiro, porque é um aspecto também importante. Às vezes, a gestão do banco de dados não pertence ao empregador. Esse caso era um caso em que havia transporte público, em que a gestão das informações, das passagens, da bilhetagem, ficava a cargo de um sindicato privado, uma entidade privada. E ele fazia o repasse do recurso. Qual o interesse do Ministério Público, no caso? É que o funcionamento do ônibus, ele também atestava o código do empregado que estava acionando. Então, você poderia comprovar jornada de trabalho em diferença do que estavam sendo apurados os registros de pontos. Em resumo, o motorista, ao ligar o ônibus, ele acionava um código que identificava um código de bilhetagem. Se ele acionava o ônibus às 6 horas da manhã e o ponto estava registrando o ingresso às 8, nós tínhamos um caso de tipo de fraude. E essa prova era necessária através de acesso ao banco de dados, a busca e apreensão de computadores, a busca e apreensão de todo o material relativo a um período determinado. Havia um grupo de trabalho no próprio Ministério do Trabalho e Emprego, então o Ministério do Trabalho e Emprego, a Auditoria Fiscal do Trabalho, tornou a expressão do Ministério do Trabalho, e esse grupo de trabalho fazia exatamente, ele tinha expertise para fazer, outro aspecto importantíssimo, a leitura do dado, porque esse dado, sem ser trabalhado, ser apenas como aspecto de informação, para nós não teria qualquer valia. Doutor Alberto, pois não? Me desculpa interrompê-lo, me desculpa mesmo, mas a letrinha está tão pequenininha, não sei se o senhor tem como aumentar um pouquinho mais a tela. Eu passei o ponto. Que a idade vai pegando, a gente não está conseguindo enxergar aqui. Digo por mim. Melhorou? Ficou bom, ficou ótimo, muito obrigada. Mas acho que também vai precisar subir e descer a tela, né? Na explicação, se conseguir diminuir um pouquinho. Tem problema? Obrigada, doutor Alberto. Desculpe interromper. Não tem problema. Cautelas especiais, doutora Cristiane, não é isso? Pois não. Para magistrados, aqui também um aspecto que a gente fala muito, isso é a entrevista que eu me referi, a impossibilidade de você invalidar a prova testemunhal, não é esse o objetivo. Eu cito esse exemplo da prova testemunhal porque é o exemplo mais corriqueiro da Justiça do Trabalho, é o que a gente mais verifica na instrução, é a validação da prova testemunhal. Você tem um caso curioso que nós vivenciamos no Ministério Público, Carol e o doutor Rafael, a questão da validação da prova documental por meio de testemunha. Que aí o professor Rafael pode discorrer sobre a tecnia de você utilizar testemunha para validar documentos. E isso aí, às vezes, é comum. Você traz uma testemunha para dizer que aquele documento é aquilo que está escrito. E aqui você tem uma tecnia profunda, né? Você está misturando, inclusive, a questão, inclusive, do artigo 818 da CLT, ônus da prova, uma série de aspectos aí que estão sendo colocados de lado. A cautela, evidentemente, que deve-se ter com essas informações, por exemplo, a informação sobre a operação de ônibus, que eu me referi, é uma informação que tem dados sigilosos. Então, aí nós temos uma série de outros dados também envolvendo a matéria, como, por exemplo, ações envolvendo assédio moral, assédio sexual. Então, essa cautela na coleta e, principalmente, na guarda da prova é algo que também tem que ser muito ainda levado em consideração, principalmente na apreciação e na valoração da prova. A imposição de sigilo, isso é um aspecto que tem cada vez avançado mais. A questão do ônus da prova, a gente tem vou até diminuir um pouquinho aqui também, a gente não pode esquecer a aptidão para a prova, né? A gente não pode esquecer, é um aspecto que também é levado em consideração a temática das provas digitais. Eu costumo dizer que, em relação, sempre me questionavam sobre a questão do teletrabalho, trabalho remoto, sobretudo após a Lei 13.467, e às vezes eu tenho a sensação em direito do trabalho, e eu estou aqui diante de professores renomados, de que os mesmos assuntos aparecem sob novas roupagens, né? Então, a gente vê teletrabalho, você está tratando de disponibilidade do trabalhador, você está tratando de imposição de jornada, de preservação do sigilo. Aí você volta a tratar de prova,
você vai tratar novamente de ônus da prova, você vai tratar novamente de aptidão para a prova. Então, a gente gira um pouco. Claro que a sofisticação da roupagem põe em todos nós muitas dúvidas, até porque não se tem esse hábito pelo menos não se tinha, né? O que dizer de 2 anos passados em relação à vivência do teletrabalho. Hoje nós temos uma outra dinâmica completa, inclusive de expertise na matéria. A questão de oficial do Ministério Público do Trabalho, por conta do acompanhamento de demanda de dados telemáticos, tutela coletiva, outro aspecto também importantíssimo. A infraestrutura normativa sobre o tema tem que ser levada em consideração, até porque nós temos ainda pouca matéria, principalmente regulamentar, e a utilização desse manancial interessa muito para casos de dúvidas. A resolução mãe, a resolução 370 do CNJ, mais recente, Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação, é um documento mais amplo. O ato conjunto número 6 do TST, que regulamenta o programa Justiça 4.0 e traduz, inclusive, o objetivo de acesso à justiça. Eu estou diante da OAB, é um tema outro dia que eu debatia muito interessante. Eu tenho 4 meses de tribunal e como eu advoguei muito tempo, eu atuei no Ministério Público, eu conhecia muito da temática de sustentação oral, que era algo efetivamente acompanhado no aspecto do advogado local. Então, você tinha estruturas de acompanhamento de ações em determinados locais. Eu hoje estou no Maranhão. Então, se uma empresa tivesse uma estrutura de acompanhamento, ela tinha uma estrutura de acompanhamento aqui para poder acompanhar, despachar memoriais. Quando se trata, por exemplo, de teletrabalho e dessa dinâmica híbrida das sessões atualmente, o ano que vem retornando a presencial, ele vem o próprio debate da continuação do sistema pelo menos de híbrido para as sustentações orais. Então, você tem uma gama de advogados que, por vezes, não tinham acesso a uma corte superior ou a um tribunal de outro estado, podendo ter acesso a uma sustentação oral, podendo ter acesso a despachar memoriais. Então, esse é mais um tema, e a Justiça 4.0 fala em acesso à justiça, ampliar o acesso à justiça, que, com certeza, será objeto de questionamento e regulamentação, mesmo com o retorno pleno à atividade presencial. As ações é essencial quando se trata também de prova digital, do aspecto da capacitação de todos, escolas de advocacia, escolas do Ministério Público, escolas da magistratura. Pouco importa a gente ter, principalmente, a informação bruta, se você não tem elementos tanto de fazer o tratamento do dado, tanto de fazer as relações com relação ao dado. Esses sistemas, inclusive, do Ministério Público, tiveram um grande avanço. Encontrei também no Tribunal Superior do Trabalho uma série de elementos também de informação, e que cada vez a questão do cruzamento. Por essa razão, os convênios que as instituições fazem de cruzamento de dados com acesso mais amplo, eu vejo, por exemplo, há um debate no Tribunal Superior do Trabalho a questão do SIMBA, por conta das fraudes de execução. E a ideia do SIMBA não me parece ser, a princípio, uma ideia de tornar a quebra de sigilo algo corriqueiro. É uma medida excepcional para situações excepcionais, a princípio. Então, como trazer dados que não importem em quebra de sigilo, mas que tragam a mesma informação, que é possibilitar que a execução tenha fim? Porque um processo que a execução se protrai, que se prolonga, é um processo que realmente não se faz justiça na ideia pura da palavra. O ato conjunto 31, também de 2021. Doutor, eu tenho uma dúvida, posso fazer uma pergunta? Pois não, doutor Márcio. Doutor, como que está a situação, já que o senhor estava falando sobre investimento na formação continuada de magistrados, provas digitais, que é muito relevante, como fica, é uma dúvida pessoal mesmo que eu queria saber, se as ferramentas de investigação patrimonial que estão disponíveis na Justiça do Trabalho, se isso seria um conhecimento, no caso, como que elas funcionam, como que elas são operadas, se esse conhecimento ele pode ser difundido de forma externa, porque eu vejo muita dificuldade na prática
de fazer pedidos sobre isso, de saber, a ferramenta X eu consigo essa informação, a ferramenta Y eu consigo essa informação, justamente para fazer o cruzamento de dados que o senhor está se referindo. Como que está funcionando? Qual é a estratégia do TST? O senhor tem algum conhecimento sobre isso especificamente? Doutor Márcio, o que eu posso lhe informar é que as escolas, tanto da magistratura quanto da advocacia, têm firmado convênios, porque existem sistemas diferentes. Eu citei o exemplo do Simba, porque eu já tive a oportunidade de julgar sobre a matéria, de me posicionar sobre a matéria, porque há limites legais. A gente tem a Justiça do Trabalho, inclusive, no particular, eu lhe trago mais experiência como procurador do que como magistrado, até pelo meu tempo. Eu tenho que ter essa consciência de que meu tempo ainda é muito limitado em relação à magistratura. As ferramentas, por exemplo, eu cito casos de investigações que ocorreram no âmbito do Ministério Público, elas, como você bem posicionou, o primeiro aspecto é que você tem que preservar aspectos constitucionais. Então, se você trouxer uma prova que venha contaminada, ainda que ela traga elementos, na verdade, elas vão ser inservíveis ou até vão prejudicar. E aí a gente falou o exemplo da execução, mas a gente tem que lembrar também que, principalmente, a fase de conhecimento, né? Provas que venham viciadas e que não possam ser utilizadas, mesmo demonstrando algo que se esteja com a clareza solar. Então, o que eu diria a você, primeiro, em face dessas limitações, eu me referi especificamente ao Simba, o cenário que eu vejo é de celebração de convênios para capacitação, para informação. Evidentemente, eu queria dizer que a Justiça, porque ao dia que a Justiça do Trabalho está avançada na matéria, porque os procedimentos de execução que têm sido instaurados na Justiça do Trabalho, e aí sim, você tem aspecto de publicidade para a busca principalmente de grandes devedores em que há a demonstração de fraude, tem sido de muito êxito. Agora, uma percepção que eu tenho, aí é uma percepção minha, é que a gente não pode tornar instrumentos excepcionais corriqueiros, porque senão a gente a gente entra no debate constitucional, no debate de sigilo, no debate de contaminação de prova, e esse debate vai invalidar as ações. Resumindo, por exemplo, o Simba, que há um pressuposto de adoção para casos de fraude, porque há uma quebra de sigilo, você não pode utilizar simplesmente pelo fato de não encontrar bens para executar. É algo que é diferente. É muito diferente de eu não encontrar bens para executar e fraude. É algo completamente, principalmente com envolvimento de dolo, patrimônio sendo dissipado, grupos econômicos, esse debate todo que é por demais conhecido. Então, eu acho que o caminho, que também vale uma sugestão, é de avançar nessas ferramentas de convênios. Na escola do MPU, no período que eu fui diretor, nós firmamos convênios, inclusive, à época, vou aludir a um caso especificamente, Tomás, que era a questão do cruzamento internacional de dados, que é o debate aqui da Lava Jato, né? Aquele debate de prova. E haviam muitos ramos do Poder Judiciário, inclusive trabalhista, eu autorizei a presença no curso, porque no nosso caso da escola do Ministério Público, a escola ela não é do Ministério Público do Trabalho, diferentemente do que ocorre na Justiça do Trabalho, a escola do Ministério Público da União. Então, a gente tinha os cursos para o Ministério Público Federal, alguns cursos temáticos, principalmente matéria criminal. O Ministério Público do Trabalho, nem a Justiça do Trabalho tem competência ou atribuição criminal. Então, não havia participação. Mas esse curso, especificamente, como se tratava dos cruzamentos que possibilitaram, principalmente na área internacional, a demonstração de dissipação patrimonial, de atos ilícitos relacionados, principalmente à fase derradeira, eram aplicáveis também à Justiça do Trabalho. É muito comum a questão da empresa fantasma, todo esse debate que nós travamos. Então, eu acho muito difícil, é algo que não aborde capacitação recíproca, para que não tenhamos instrumentos ou pouco valorizados, o que gera nulidades processuais. Obrigado. Às suas ordens, vou seguindo. Eu falei do ato conjunto 31, a questão das ordens judiciais dirigidas à Microsoft.
Aí é preciso conhecer, nós tivemos aquele debate do Brasil, do WhatsApp, né? Eu até citei na outra palestra, eu me lembro sempre, toda vez que eu leio isso, eu me lembro, na época eu era advogado, de um juiz que determinou que um mercado 24 horas se entregasse as chaves. É algo como se... É algo que pouquíssima efetividade, porque você não vai fechar a porta, algo que não tem porta, se entregar chaves. Então, as ordens judiciais, ligar o WhatsApp, acesso a dados, tem que ser ordens que tenham razoabilidade técnica também, para que sejam ordens factíveis e de efetivo cumprimento. Investimento na formação continuada de magistrados, e aqui o acréscimo do Tomásio é um acréscimo importantíssimo. A gente não adianta ter provas sendo produzidas de um lado ou informação sendo produzida de um lado se os entes da justiça se complementam, né? Então, a gente precisa ter realmente uma sociabilização do dado, sempre com essas reservas legais, que eu aludia aqui, para a gente evitar que nulidades estraguem um trabalho tão bem feito, né? Vou tentar aumentar, doutor Cristiano, novamente. Aqui, e falar em novidades. Falar em novidades, a gente fala em provas digitais, entendidas como coleta de elementos informáticos, a gente volta para aquele debate que eu aludi do teletrabalho. É novidade ou não é? Você tem decisões antigas, processo de 2014, tratando sobre prova e lista, e-mail corporativo, a questão da gravação de conversa. É porque os meios também vão se sofisticar. E eu falo mais ali do deepfake. A valoração também da prova digital, ela tem que ser no contexto. Porque o risco de se ter uma prova sendo produzida que na verdade, mais confunda do que ajude, é muito grande. O refinamento da forma de coleta, a conjugação de elementos decorrentes de banco de dados, Big Data, é que é essencial. Aqui que está a novidade. É o cruzamento. Vamos ser bem diretos, né? O cruzamento e o tratamento do dado. A questão, por exemplo, de histórico de acessos, etc., que é algo que também é muito interessante. O Wayback Machine, que os seus colegas conhecem, a busca do passado recente. Então, você tem um passado no sistema, a possibilidade de acesso ao arquivo, e você busca exatamente o que foi deletado. E você tem a página que estava naquele dia sendo visualizada. Evidentemente que a gente tem uma tônica, inclusive, dos aspectos morais de ofensas, que vale para o meio de trabalho, vale para o mundo corporativo, inclusive, e ao se identificar, inclusive, práticas como o racismo, odiosas, ao apagar da página, né? E esse registro a gente precisa ter. E o próprio cachê também, a perícia, é um tipo de perícia, e aqui a gente avança para um debate também importante, que as provas digitais trazem todo um contexto diferenciado também. Então, você não vai querer que uma prova digital seja feita com base numa perícia adicional de salubridade, né? Então, temos que lembrar que, quando se traz um elemento de prova mais sofisticado, se traz elementos de perícia, de validação, igualmente mais sofisticados. Então, a ideia... E eu vi até uma Carol falando um pouquinho de geolocalização. A geolocalização, e aqui é um debate também que é muito interessante, jornada de trabalho, compartilhar dados locais. A gente tem a própria instrumento seletista, um artigo que acaba cada vez mais perdendo validade, a impossibilidade de meios de controle de jornada. Então, você tinha com papeletas. Alguém já ouviu falar nas papeletas? Você tinha isso para os motoristas. Eu até no dia a última vez, os motoristas eles utilizavam papeletas para fazer o registro, somente para entrega, porque não havia forma de você controlar a jornada. A ideia básica é que a gente tem que ter sempre a preservação. Para que não tinha controle de jornada? Não tinha controle de jornada porque se imaginava que se fazia o seu próprio roteiro e se tinha uma gestão da dinâmica do trabalho que fazia com que eu pudesse, em determinado momento, extrapolar a jornada e, em tendo cumprido a meta ou o roteiro, não ter jornada naquele período. Então, você tinha uma impossibilidade somada a um fator. Outro. A questão é que, quando se tem geolocalização, quando se tem GPS muito mais
rudimentar até. Você diz que o GPS é rudimentar, é curioso, mas dentro de instrumentos de geolocalização, ele é rudimentar. E você tem uma ideia de que, na verdade, o controle é possível. Então, é o debate que se faz na própria legislação, no momento sendo aplicável. Compartilhamento de dados, deslocamento, acidente de trajeto, verificação de cumprimento de trajeto, exercício de atribuições do local diverso do contrato, tudo isso aí a geolocalização responde. Os IPs também respondem. A verificação de IPs para comprovação de controle de terceiro sobre atividade, a gente tem aqui também. Por incrível que pareça, esse último item aqui, alguém já imaginou verificação de IPs? A jurisprudência atual do Tribunal Superior do Trabalho, inclusive, se invoca muito o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, a jurisprudência da STI 1, fala em controle hierárquico para a formação de grupo econômico. Se os colegas conhecem esse debate entre coordenação, controle hierárquico, é um debate ainda sendo travado, mas hoje tem uma linha jurisprudencial que alude mais, a partir da decisão do ministro da LASEM, a controle hierárquico dentro do próprio grupo econômico. Por que não se utiliza IPs para saber quem é o real empregador? Para saber quem está acessando, quem acessa, quem é que está fazendo aquele controle do empregado, quem dá o direcionamento. Debate sobre subordinação. E aqui eu não vou entrar nesse debate, senão passaria uma outra jornada inteira para falar das recentes ações civis públicas sobre a questão dos aplicativos, até se fala em subordinação algorítmica. Então, tudo isso aqui passa por novas ferramentas, e já falei aqui da questão dos laranjas, da própria questão dos instrumentos como Simba. Tudo isso aqui é um debate que ele precisa ser feito, porque traz um novo campo de horizontes para a própria efetivação da justiça. Quando eu falei da geolocalização, a gente fala necessariamente de deepfake, né? Aqui é bom de ter essa visão clara. Nem tudo que a gente vê, que a gente ouve, ele é real. Então, a gente vê de TikTok a montagens feitas que passam a noção de veracidade muito grande, mas que, em verdade, são síntese de imagens, sons, a produção de vídeos falsos, a questão da comprovação de assédio, de comportamento como a própria assunção de riscos dentro do meio ambiente de trabalho, precisam, efetivamente, e aquilo que eu aludi, uma prova mais sofisticada, também traz todo o contexto anexo a essa prova mais sofisticada sendo produzida. A luta também, aqui é o cachimbo da boca torta, a prova de tutela coletiva, que é algo interessantíssimo, e perguntando, só voltando um pouquinho, doutor Márcio, a questão que você me perguntou, a gente não pode falar, e aqui temos a doutora Carol e o doutor Rafael, inclusive quando eu estava na Procuradoria-Geral do Trabalho, eu convidei a doutora Carol para participar de uma comissão interna para tratar da LGPD. Esses dados sendo socializados sem instrumentos legais que o autorizem ou que os limitem a situações em que tem um devido amparo legal, também fazem com que aqueles que têm a posse, e há um debate no Ministério Público e no próprio Judiciário de quem é o detentor da posse, quem é quem que tem esse controle central. Por exemplo, quando se fala no Ministério Público, imagine se você considerar a autoridade central o Procurador-Geral da República. Seria algo completamente dissociado da realidade, porque a gama de demandas de um Procurador-Geral da República não autoriza que ele tenha controle sobre todos os dados que vão ser socializados. Então, naquele debate que você me perguntou, por que é preciso, eu queria frisar, convênios e formas legais? Porque senão a gente vai invalidar a prova e ainda vai responsabilizar advogados, procuradores e magistrados. Porque a lei, eu aludi a um fato curioso na última vez, que o Brasil, na época da escola do Ministério Público também, nós trouxemos a professora do Minho, a Universidade do Minho, até anotei o nome dela para falar, depois me esqueci de trazer o registro, que é a maior autoridade em LGPD da Europa. Tereza Coelho. Tereza Coelho. Ela, na época da escola, ela esteve presente, inclusive, para tratar de aspectos criminais.
e o Bruno Calabric fez a intermediação do debate com ela. E um aspecto interessantíssimo é que o Brasil adotou como estratégia, primeiro abrir tudo para depois fechar. Quando a Europa fez o contrário, o mundo inteiro fez o contrário. Ou seja, a lei de transparência, ela veio, ou seja, você tem que apresentar tudo, às vezes dados sensíveis, mas, ao mesmo tempo, você tem que estar sujeito a penalidades se apresentar algum dado que não tenha, não se demonstre efetivamente útil ou adequado. Então, você tem um debate aqui imenso em relação às opções realizadas. Falei aqui um pouquinho de análise algorítmica, que é uma perícia um pouco diferente, inclusive para casos de discriminação. O Ministério Público do Trabalho tem uma ação histórica lá dos idos de 2003, 2004, para fazer a inclusão me corrija aqui, de inclusão racial nos bancos. Era isso mesmo, nos bancos. Inclusão racial nos bancos. Até o doutor Otávio Brito Lopes, que era o procurador-geral, não era o procurador-geral, perdão, era o coordenador da coordenação de igualdade. Da Cor de Igualdade. Ele é o vice-procurador-geral do trabalho. Ele assinou uma ação interessantíssima, a ação em face dos bancos, em que se fazia uma análise, vejam, nós estamos falando de 20 anos passados quase, né? Uma análise bem rudimentar de tabelas de Excel, em que se fez uma análise, eu falo rudimentar, não desvalorizando o que foi feito, muito pelo contrário, o que foi feito foi brilhante. Mas ele faz uma análise pontuando o seguinte, brancos, mulheres, negros e negras com qualificações idênticas e salários diferentes. Então, você tem, inclusive, acesso a cargos diferentes, gerenciamento, etc. Então, imagine isso aqui feito sob análise pericial de algoritmo, para você ter demonstração de conduta. Então, não é nos tornar escravos dessas formulações, é saber que essas formulações se somam a outros elementos de prova. Falar um pouco, eu sempre aí, Carol, tenho falado para o papel do Ministério Público do Trabalho, a ideia de inovação, de investimento em tecnologia, que foi uma tônica que possibilitou a participação ativa na produção de provas. E aqui, quando eu falei do doutor Tomásio, também um aspecto importante é que, como fiscal da lei, o Ministério Público também incumbe a validação dessas provas, inclusive em relação aos documentos sendo firmados para acesso a essas provas. Então, a importância de você... se fala, e aqui eu não estou falando de uma novidade para os colegas, que em 2021 não é ouro, não é Bitcoin, não é real, que é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é a informação. Então, a gente poder ter essa informação tratada, que é o dado, para mim, a grande novidade que o Poder Judiciário vai ter que enfrentar nessa seara das provas digitais. Eu trago referências adicionais importantes, aí, que basearam, inclusive, a nossa apresentação aqui, e me coloco à inteira disposição, doutora Carolina Irata, doutor Rafael Miziar e dos colegas, para o que for necessário. Carol? Alberto, bom, ministro, eu gostaria de parabenizá-lo aí, né, pela brilhante exposição. Alberto, como sempre, assim, bastante didático e também sempre muito simpático, né, Alberto? Esse é o ministro que a gente tem no TST, né? Antes da sua chegada aqui, eu estava dizendo que absolutamente tudo que você faz, né, desde que eu te conheço, né, isso já tem algum tempo, você faz com excelência. Então, eu tenho certeza que sempre que você aí já brilhará ainda mais aí no TST. Então, é isso. Eu quero, né, vou abrir a palavra aqui à Cris. Como é bom ter amigos, né? Como é bom ter amigos. Não, mas é verdade, é verdade. Eu não precisaria dizer isso, não, mas eu digo porque é verdade. Tudo que o ministro Alberto faz, ele já o conheço há anos, ele faz sempre de uma forma excelente. Então, tenho certeza que já está trilhando aí uma carreira brilhante no TST e que só vai engrandecer o Tribunal Superior do Trabalho. Eu quero parabenizá-lo também, mais uma vez, ministro, pela brilhante exposição. De fato, eu tenho sempre falado que a ENAMAT já acho que está na terceira turma ou segunda turma sobre provas digitais.
um tema que a magistratura tem se preparado e, mais do que nunca, não só a magistratura, mas a advocacia tem que estar bem preparada para saber como impugnar uma prova digital, como produzir uma prova digital. E a magistratura tem despertado esse interesse via reflexa na própria advocacia, né? Muitos juízes compartilham os cursos em redes sociais, então quero aqui também parabenizar toda a magistratura pela preocupação com esse tema tão recente e tão polêmico. Está liberado, Alberto, o ministro, Carol? Só tenho a Carol, agradecer a oportunidade. Carol, deixa eu aproveitar e agradecer também ao ministro. Obrigada, doutor Alberto. É uma honra tê-lo aqui conosco na subseção de São Bernardo do Campo. Nós precisamos de mais ministros assim, ministros e ministras com esse coração enorme e que tem essa visão justa do direito do trabalho, equilibrada, né? É muito bom. E que seja acessível à advocacia. Isso não tem preço para nós, advogados. Digo pelos advogados, né, que estão aqui assistindo. Muito obrigada pela excelente palestra. Eu sei que o doutor tem aí o seu horário um pouco apertado. Se o doutor precisar sair da palestra, não tem problema. E vou deixar aberto aqui para o doutor fazer, então, seus agradecimentos. Obrigada, doutor. Doutora, eu que agradeço muito pela oportunidade, agradeço a seccional de São Bernardo do Campo, agradeço, muito honrado, agradeço aos colegas Rafael e Carol, estou sempre à disposição, sempre que for convocado, estarei aqui para colaborar, para debater, para aprender também com debates tão ricos. Muito obrigado sempre. Eu vou ter que realmente me retirar, porque eu estou no Maranhão e eu vim acompanhar aqui a posse do procurador-chefe, dos colegas do Ministério Público que estão aqui, e está aqui o procurador-geral, então o presidente do tribunal aqui também da 16ª região, e eu vou acompanhá-los. E estou sempre à disposição, sempre que for convocado, aqui estarei. Um abraço a todos e a todas, uma boa noite. Mande um grande abraço aí para o doutor James, viu, ministro? Grande amigo, doutor James. Mande um abraço para ele. James. Roberto, mande um abraço meu aí para todo mundo, viu, para os colegas. Obrigado. Um abraço, uma boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Obrigada, Alberto. Bom, Carol, então eu te passo a palavra para você. É uma simpatia, não é, gente? Só uma parte aqui, porque vale, né? É uma simpatia. E se vocês soubessem assim, a competência dele, eu sou fã mesmo, sou amiga, mas sou fã mesmo, porque é extremamente competente, extremamente, viu? Então, é uma pessoa fantástica mesmo. Rafael, você quer continuar com o conceito de provas digitais ou eu posso continuar? Pode continuar. Tá. Bom, pessoal, então agora a gente vai retomar, né, e partir um pouco daquilo que o Alberto já estava falando, que o ministro Alberto Bastos Balazeiro já estava colocando, que é basicamente o seguinte: o Alberto ele pontuou algumas coisas bastante interessantes. Primeira coisa, né, eu costumo dizer, olha, vamos mudar a forma de pensar, passar a pensar digitalmente, e agora a gente vai pensar em mais 3 coisas. E 2 delas o Alberto já pontuou. A primeira coisa que ele pontuou é o seguinte: quando a gente fala em provas digitais, não significa que a gente está abandonando as provas tradicionais, as provas que a gente fala que são provas analógicas. Não, na verdade, são coisas complementares, né? A gente não está falando, olha, a prova analógica, a prova tradicional não serve mais para nada. Não, são coisas complementares. Agora, sem dúvida, pessoal, prova digital é uma prova que ela é formada em códigos binários, né? A linguagem computacional. Então, ela não é uma prova enviesada, ela é uma prova muito mais objetiva, como é próprio mesmo de uma linguagem matemática, de uma linguagem lógica. Tá? Então, por isso que talvez ela tenha um poder de convencimento, caso observados os seus requisitos de validade, seus pressupostos de validade, um poder de convencimento muito maior, justamente por ser algo bastante objetivo, bastante cartesiano, né? Se vocês pegarem um dado de geolocalização, e a gente fala, depois eu não sei aqui quem tem celular Android, mas quem tem celular Android tem o Google Dashboard. E no Google Dashboard, gente, é uma devassa na vida da gente. Né? É uma devassa, mostra tudo, toda a sua movimentação, inclusive se você foi de carro, se você foi de barco, se você foi de avião. É impressionante. E aí, se você abre o Google Dashboard e aparece lá a localização do empregado, de fato, ele ficou na empresa e tal, ele se locomovia para a empresa, depois voltava para casa e tudo. Pessoal, pode vir 80 testemunhas do outro lado que não vai convencer o magistrado.
Eu acho, pelo menos, né? Agora, a gente tem que ter cautela nas provas digitais, porque é uma novidade alvissareira, mas a gente tem que ter cuidado na produção, para a gente garantir os requisitos aí de integridade, de autenticidade, a cadeia de custódia, né? Que são os pressupostos de validade da prova digital que a gente vai falar. Mas vamos lá, né, pessoal? Então, primeira premissa, prova digital não implica o abandono dos meios tradicionais de prova. Se complementam. Segunda premissa que eu já falei para vocês, tudo o que vocês fazem na internet ou no computador é rastreável. Tudo, tá? Então, a partir do momento que vocês estão logados, vocês estão sendo rastreados. Não quer dizer que tem uma pessoa lá rastreando, mas quer dizer, pessoal, que essa é uma atividade monitorada. Isso deixa rastros. Isso deixa rastros. Você consegue reproduzir aquilo que você estava fazendo, tá? É claro que tem questões de privacidade e tudo mais. Você, em regra, consegue mapear pelo menos os passos, tá? Então, essa é a segunda premissa. E aí, a terceira premissa, que eu deixo propositadamente para o final, é porque aí a gente já começa a entrar no conceito de provas digitais. Quando a gente pensa em provas digitais, a gente fala assim, nossa, prova digital é prova de algo que aconteceu no meio digital. É uma conversa de WhatsApp, é um e-mail, é uma publicação em rede social. Isso, sem dúvida, também é prova digital. Agora, pessoal, a prova digital ela pode ser utilizada também para demonstrar a ocorrência de fatos no mundo real, não no mundo digital, tá? Vamos pensar na seguinte situação, um assédio sexual. E a empregada vítima do assédio sexual, ela filma o assédio sexual. Ela filma a pessoa lá fazendo uma insinuação, dando uma cantada, tentando agarrar, enfim. Ela filma isso. Isso aconteceu em um ambiente físico, com contato físico, né, com contato real, pessoal, mas essa prova é uma prova digital. Por quê? Porque a filmagem está armazenada, por exemplo, em um dispositivo computacional lá no celular. O celular hoje funciona como um computador, né? Não é somente um telefone. Então, pessoal, a terceira premissa do nosso raciocínio é que a prova digital, ela pode servir para provar fatos ocorridos no mundo digital, mas também no mundo real, no mundo não digital, tá? Bom, e aí, então, o que é uma prova digital, afinal? Né? A prova digital, pessoal, é aquela que é extraída do ambiente eletrônico, ela é extraída do meio digital e ela serve para comprovar fatos ocorridos exclusivamente no mundo digital, mas também no mundo real. Prova digital, então, é bem isso, é aquele elemento de prova que é trazido de um ambiente eletrônico, é isso, tá? E se presta a comprovar fatos ocorridos no mundo real ou então no mundo virtual, no mundo digital. Rafa, você quer fazer alguma complementação? Ou eu posso seguir? Eu vou falar aqui. Eu gosto muito de mostrar esse desenho aqui. Graficamente, ele representa que um fato, né, um fato qualquer da vida, ele pode acontecer no ambiente virtual, tá? Ou ele pode acontecer num ambiente físico. Então, o exemplo que eu dou, até cito no curso, é o seguinte. Imagine aqui que o doutor Reginaldo, que nos assiste aqui, ele profira ofensas contra a minha pessoa ou contra qualquer outro aqui. Veja que é um fato que ele se dá virtualmente, né? Claro, é um mundo real? É um mundo real. Mas o fato, ele acontece no ambiente virtual. E aí nós temos duas formas de provar essa ofensa. Ou eu solicito a gravação da reunião, por exemplo, para a OAB, e essa gravação da reunião, essa mídia, né, esse arquivo armazenado em formato binário, é uma prova digital, né? Então, quer dizer, eu teria um fato digital sendo provado por um meio de prova digital. Mas imagine que a reunião não estivesse sendo gravada. Não há resquícios digitais dessas ofensas. Eu posso muito bem pedir aqui para servir como testemunha o doutor Ícaro e a doutora Ana Carolina, por exemplo,
para que eles confirmem à audiência que, de fato, as ofensas existiram. Então, é um fato virtual sendo provado por meios de provas tradicionais. Então, é importante notar essa diferença, né? Então, que um fato, seja ele virtual, seja ele natural, ele pode ser provado tanto por um meio de prova digital como por um meio de prova tradicional. Então, esse exemplo elucida bem essas possibilidades, tá? Então, quer dizer, nem tudo que aconteceu no mundo digital será provado por uma prova digital. Não há essa correlação estanque, tá? E aí a gente conceitua meio de prova digital, tá? Que o conceito, tá? É um elemento extraído de fontes digitais, vocacionado à demonstração da ocorrência ou não ocorrência de um determinado fato, tenha este fato ocorrido em ambiente virtual ou em ambiente real. Então, imagine um assédio sexual in loco, né, ocorrendo fisicamente. A vítima pode estar gravando aquilo ali. Então, aquela gravação já se torna uma prova digital, né, mas o fato ocorreu no mundo natural. Então, em outras palavras, é o meio de prova que foi colhido, extraído em fonte digital, com o uso de tecnologias digitais. Se o digital serviu como instrumento de demonstração de determinado fato e de seu conteúdo, nós estaremos diante, então, de um meio de prova digital. E aqui eu coloco uma lâmpadazinha e digo, olha, nem todo fato virtual é provado por meios de provas digitais. É exatamente esse exemplo que eu dei aqui com o Dr. Reginaldo, tá? Agora, há uma certa diferenciação que a doutrina faz entre prova e meio de prova, tá? Geralmente, a doutrina usa de forma indistinta prova, meio de prova e fonte de prova, como tudo a mesma coisa, né? A própria produção da prova, tá? Agora, tecnicamente, prova é o fato demonstrado. O que nós estudamos, na verdade, são os meios de provas digitais. Porque a prova é a demonstração do fato, né? Então, esse conceito é importante também, tecnicamente. Mas, claro, na petição, você não vai ficar lá abrir um tópico para explicar para o juiz a diferença entre meio de prova e prova. Não, isso é uma discussão acadêmica, tá? Eu só chamo a atenção para que, tecnicamente, vocês não usem as expressões de forma indistinta. Eu, pelo menos, não uso, mas se vocês usarem também não tem problema nenhum, tá? Não vai ter prejuízo processual no uso dessas expressões. Mas eu também não quero correr o risco das pessoas lerem a minha petição e falar, pô, o cara não sabe a diferença entre prova e meio de prova, né? Mas então, conceitualmente, é isso, tá? E nós temos aí, tramitando, doutor Márcio, o PL 4939 de 2020, que é um projeto de lei que vem para regulamentar o uso de provas digitais, e ele conceitua prova digital. É um conceito até mais sintético, mais simples, né? Então, considera-se prova digital toda a informação armazenada ou transmitida em meio eletrônico que tenha valor probatório, tá? Então, se aquele elemento é um elemento binário, armazenado de forma binária, né, que forma binária é 01, 01, 01, são códigos, né? Isso é algo digital. Isso é algo digital. E eu gosto muito da diferença que a Carol faz. Ela explica melhor do que eu, não só essa parte, tudo, mas essa parte mais ainda, Carol. A diferença entre um documento eletrônico e um documento digital. E aí você cita o exemplo do VHS, né? Que é da não nossa é da época. minha época, não. É da sua. Ah, não, né? Não. Tá bom. Mas, assim, você pode explicar melhor. Tá bom. Já que você vivenciou essa era. Eu vivenciei mesmo, com muito orgulho. A gente andava de Walkman, aquela fita caía assim, ó, e aí desenrolava tudo aquela desgraça. Não podia mexer muito o aparelho que o som parava.
tinha que enrolar tudo de novo com a caneta, uma desgraça aquele negócio. E a gente era feliz da vida porque tinha um Walkman, né? Porque era um must, assim, era top. Cris, se você devolvesse a fita sem rebobinar, pagava multa. Lembra disso? Pagava a multa, exatamente. Pagava a multa. Gente, a Blockbuster, né? Vocês lembram da Blockbuster? Era programa de sábado. Meu programa certo de sábado era ir na Blockbuster, né? E assim, gente, é por isso que a gente tem que se modernizar. A Blockbuster deixou de existir. Por quê? Porque ela não se modernizou, né? A gente pode falar, quer dizer, era um gigante, né? Blockbuster. Kodak, a mesma coisa, gente. Acabou. Por quê? Porque não se modernizou, né? Então, a gente tem que se modernizar mesmo, né? A Justiça do Trabalho faz isso muito bem, ela se reinventa para a gente poder sobreviver, e é assim mesmo. Mas a diferença é basicamente o seguinte, pessoal. Quando você fala em um documento eletrônico, é diferente de um documento digital, né? O documento eletrônico é essa fita VHS, né? É algo que, de fato, é armazenado em um sistema de uma máquina, mas que não precisa de um código computacional, que é um código binário. Então, você prescinde de uma linguagem computacional. Agora, quando você fala de um documento digital, aí já é um documento que precisa de uma linguagem computacional e que, além disso, ele é estruturado por código binário, né? Que é a linguagem do computador. Tá? Então, existe uma diferença. Então, percebam o seguinte, existe um gênero, né, de documento eletrônico, e aí dentro disso você tem o documento digital, que é aquele que utiliza uma linguagem computacional. Então o e-mail é um documento digital, ele é mais do que um documento eletrônico, ele é um documento digital, tá? Então existe essa diferença. E aí tem também os chamados documentos digitalizados, né, que são aqueles que nasceram como documentos físicos, e aí eles foram migrados para o documento digital. Hoje, o armazenamento desse documento é em um meio digital, mas eles originariamente são físicos, né? E aí, evidentemente, que essa reprodução dele em meio digital é mais considerado uma cópia, não pode ser considerado como original. Aí a gente vai ver que a lei, na verdade, equipara as situações, mas é claro que intrinsecamente, ontologicamente, não seria, mas a lei equipara, né? A lei do processo judicial eletrônico equipara os documentos digitalizados aos originais. Então, a gente vai trabalhar com esse conceito jurídico, embora a gente saiba que isso não é bem realidade, né? É uma ficção jurídica. Bom, Rafa, vamos falar um pouquinho aqui dos pressupostos de validade, dos requisitos de validade das provas digitais? Vamos. Porque a gente vai ter que pular, né, gente? Várias coisas aqui para falar para vocês. Só lembrando, Carol, eu já vou falar desde já, a perícia que se faz numa prova digital, ela é chamada de perícia, o ramo do saber que trabalha com isso é a computação forense, né? A gente chama de computação forense. E a perícia que se faz em uma prova digital é a perícia computacional, tá? Quando envolve algoritmos, também é perícia computacional, mas o pessoal acabou chamando de perícia algorítmica, tá? Então é só para vocês saberem. Toma um cafezinho aí, doutor José. Esse horário fica cansado mesmo, não dorme não, hein? Vamos lá, então. Quer falar o que, Carol, que você quer falar agora? Não, eu acho que a gente deveria falar dos requisitos, né? Os pressupostos de validade. Tá, aqui o slide fica meio lento, mas... E é muita coisa, né, gente? O Ivan, que fez o curso, o Márcio, sabe que é muita coisa mesmo. É mais fácil eu diminuir aqui para eu tentar achar do que realmente... Tá. Mas enquanto o Rafael vai localizando aí os slides, eu vou falando para vocês, tá? Dos requisitos de validade. Pessoal, aí, claro. Eu costumo falar o seguinte, né? Professora de cursinho sempre monta um acrônimo. Então, é o seguinte, os requisitos de validade das provas digitais são CIA, tá? Que, na verdade, é autenticidade, integridade, na verdade, a gente começa com cadeia de custódia, né? O C de cadeia de custódia, integridade e autenticidade. Tá? Então, para vocês lembrarem, CIA, igual a agência norte-americana. Bom, o que acontece, pessoal? Vamos lá, o que é autenticidade? Né? Eu costumo dizer assim, vamos partir daquilo que a gente já conhece. A autenticidade era aquela assinatura que a gente colocava no contrato, no papel. Agora, em prova digital, como que a gente garante que aquela prova de fato foi produzida
por quem aparece como ali o autor, né? E aí a gente tem alguns fatores de identificação, né? Eu costumo dizer o seguinte: para você garantir a autenticidade de uma prova digital, você tem que ter alguns elementos. Primeiro, ou aquilo que você é, ou aquilo que você sabe, ou aquilo que você tem, ou a combinação desses 3 fatores, tá? Bom, como é que é aquilo que você sabe? Um login e uma senha. Aquilo que você é, a biometria. Aquilo que você tem. O que a gente, né, tem para acessar o PJE? O certificado digital. E a gente ainda coloca o nosso login e senha, tá? Então, é assim que a gente confere autenticidade a uma prova digital. Bom, e aí para o processo judicial tem um sistema que a gente conhece, que é o sistema de chaves públicas, né? Um sistema de certificação de chaves públicas que é regulamentado em lei, mas para outros negócios se utiliza uma outra forma de autenticação. Isso aí vai depender muito da natureza do negócio, da natureza. Então, para uma compra e venda pela internet, sei lá, você vai comprar uma blusa pela internet, talvez seja necessário somente o login e senha. Agora, será que se você for fazer um negócio bancário, uma transação bancária milionária, será que só o login e senha é suficiente? Ou será que você precisa casar esse elemento, por exemplo, com um dado biométrico, né? E lembrando que biometria, pessoal, não é só um aspecto físico, né? Mas qualquer tipo de comportamento involuntário. Então, batimento cardíaco é uma forma de biometria, a forma que você anda é uma forma de biometria, a forma que você digita é uma forma de biometria, a forma que você clica no mouse do computador é uma forma de biometria. E assim por diante, são diversas formas, né? E quando a gente fala de autenticidade de provas digitais, a gente tem que lembrar também a chamada assinatura digitalizada. Sabe aquela assinatura que você assina, bate uma foto e depois as pessoas colocam? Aquilo lá, pessoal, não tem validade. Porque qual que é a autenticidade? Como que você garante que aquilo que é uma mera imagem, uma mera fotografia, não foi aposta lá de qualquer forma indistinta? Né? E a jurisprudência tem diversos casos em que você não reconhece, por exemplo, a validade, por exemplo, de uma contratação de cartão de crédito por uma ligação. Uma pessoa da casa liga e fala: eu quero um cartão de crédito. E aí, o que a operadora de cartão de crédito faz? Liga de novo para o mesmo número e confirma. Quer dizer, pode ser uma outra pessoa, né? Então, quer dizer, eles não reconhecem a autenticidade no caso dessa contratação. Eu estou falando aqui para vocês muito rápido, né? Mas a gente esmiuça isso bastante no curso. A Cris fez o curso, a gente só falar uma coisa que eu lembrei, não tem muito a ver com direito do trabalho nem nada, mas fica o alerta. Até um tempo atrás, tinha aquela questão de para você entrar na sua conta no aplicativo era por biometria, certo? Todo mundo já acessou conta bancária por biometria facial aqui, eu acho, né? Mas para você abrir a conta digital, antigamente, o banco pediu o quê? Coloca o seu rosto. Ele captava a sua biometria e estava resolvido. Só que descobriram uma forma, os hackers, aí, bandidos e tudo, se ele furta o seu celular e pega uma foto sua, uma foto, qualquer foto, na sua foto tem sua biometria facial. Então, ele conseguia acessar a sua conta simplesmente utilizando a sua foto. E agora isso não tem mais como, pelo menos nas mais recentes, porque para abrir uma conta digital agora, o banco pede para você colocar o rosto, sorrir, virar para a direita, virar para a esquerda, virar para cima e para baixo. E aí com a foto não tem jeito, né? Com a foto não tem como, realmente você não tem como fazer a foto sorrir. Porque a hora que você sorrir, isso, a forma como o seu lábio fica, isso é biometria, né? A distância, os centímetros, tudo isso, né? A da Carol mudou um pouquinho a biometria esses dias, mas mudou. Eu fiz plástica no nariz, por isso que mudou o que ele está falando. Fazer palestra com o marido é isso, né? Você dê dinheiro para uma pessoa, mas não dê intimidade. É isso aí. A Cris gosta, a Cris gosta. Mas tem aqui, então... Mas assim, Rafa, para banco e para seguro, existe regulamentação. Então, tudo basta como da SUSEP. Para como eles têm que fazer a contratação, né? Porque senão fica uma coisa absolutamente solta. Né? Daí... Então, discussão... Eu estou discursando uma disciplina lá no doutorado, que é o direito digital, chama a disciplina, né? E o pessoal começou a discutir. Quem aqui já assinou aqueles contratos
do Doxin, né? Sabe? Que você recebe aquilo. Qualquer pessoa que abrir o seu e-mail assina. Qual é a validade jurídica daquilo? Né? Porque, veja, vamos supor, olha, eu recebi um contrato, a revista dos tribunais utiliza, né? A revista dos tribunais utiliza. Firmei um contrato para fazer um blog esses dias. Mesma coisa, eles mandam esse contrato, entre em seu e-mail e acesse. Aí eles pedem uma senha de 4 dígitos que você cria ali na hora, quer dizer, qualquer pessoa que tem acesso ao seu e-mail pode sair assinando contratos para você. Então, aquela forma de assinatura, Carol, não me parece ter os requisitos aí de validade, tá? Eu não sei o que você pensa sobre isso. Bom, a gente pode passar para o próximo, Rafa? Pode. Pessoal, próximo requisito, né? O próximo requisito é o requisito de integridade. A integridade? Ela se liga bastante àquilo que eu falei para vocês, que a prova digital é muito volátil, ela é muito fácil de alteração, de adulteração e até mesmo de exclusão, de você apagar. Bom, então, pessoal, a gente precisa ter a certeza que aquela prova é íntegra. O que é isso? Que ela não foi alterada, seja de modo intencional ou acidental. Isso acontece, tá? Às vezes você vai comprimir um arquivo lá de PDF e você, na verdade, alterou aquele arquivo, tá? Então, e essa é uma alteração acidental, mas pode acontecer uma adulteração que seja, evidentemente, dolosa, né? A gente sabe que existem determinados programas maliciosos de WhatsApp, eu não vou falar aqui, o Rafael que fala, eu não falo porque eu não gosto de falar essas coisas, que fica parecendo que a gente está passando coisa errada, mas assim, o que acontece? Você forja tranquilamente uma conversa de WhatsApp com qualquer pessoa, tá? Então, por isso que o print de WhatsApp, pessoal, não atende ao requisito de integridade. A verdade é essa, você precisa de um mecanismo para garantir a integridade, a autenticidade dessa conversa de WhatsApp. E aí, a gente fala que existem diversas formas, né? São diversos caminhos para você chegar ao mesmo resultado. Talvez você consiga fazer isso por uma ata notarial, talvez você consiga fazer isso com o uso de tecnologia blockchain, talvez você passe pelo Verifact, que usa o sistema de certificação de chaves públicas, inclusive a CEO da Verifact vai falar com a gente no próximo curso. Então, assim, existem aí diversos mecanismos para você garantir a integridade. Agora, vejam só, a Escola Judicial do TRT da 4ª Região soltou o enunciado 23, né? É um enunciado aí de cunho doutrinário, né? Mas, claro, emanado da magistratura trabalhista do TRT da 4ª Região, dizendo justamente que as provas digitais tem que atender a esses pressupostos de validade. A gente chama de requisitos, mas tem que atender os pressupostos de validade. E um deles é justamente a integridade. E diz o seguinte, o item 2, salvo engano, se não atender esses requisitos, essa prova digital ela é imprestável, facultando-se à parte utilizar outros meios de prova. Quer dizer, se o advogado trabalhista não sabe disso, e o reclamante, sei lá, junta um print de WhatsApp, gente, e você fica quieto porque você não sabe que tem os requisitos de integridade, autenticidade, tralalá, e cadeia de custódia, quer dizer, você está comendo bola. Você está comendo bola, né? Então, assim, é bastante importante, esse enunciado é bastante interessante, eu mandei nos grupos aí todos, porque eu achei bastante legal, né? É uma coisa que realmente a gente tem que ter um cuidado. E por quê? Porque a gente está acostumado a pensar no documento físico, a gente não pensa digitalmente. A partir do momento que a gente pensa digitalmente, a gente entende que a prova digital é diferente da prova do documento físico. É diferente, o documento físico é permanente, a prova digital é volátil. É diferente, né? Então, pessoal, essa é a integridade, né? Você tem que ter uma certeza de que aquele documento, de que aquela prova digital não foi adulterada, tá? E aí, justamente para garantir a integridade, a autenticidade, a gente entra no que a gente chama de cadeia de custódia, né? E a cadeia de custódia nada mais é do que uma documentação, o Rafa vai falar direitinho para vocês, mas é uma documentação de todo o percurso da prova. E aí, essa cadeia de custódia, para vocês terem uma ideia, ela é de uma certa complexidade, que ela é regulamentada por padrões internacionais de conduta, que são as chamadas normas ISO.
E aí a gente tem 2 normas ISO, né? Tem várias que tratam de provas digitais, mas 2 principais que tratam de cadeia de custódia em provas digitais, que são a ISO 27037 e 27050. Né? E lá fala direitinho, desde a identificação de uma suposta evidência digital até o momento de produção, de disponibilização disso em juízo, tudo o que tem que ser observado, e é bastante minudente, e essas normas são caríssimas, né? Cada uma custa R$900, a 27, eu falo isso porque eu fico revoltada, viu? A 27.050, gente, custa R$500, só que a cada parte, ela é em 4 partes. É um absurdo, eu acho um absurdo, né? É muito caro. E ainda é em inglês a desgraça. Cada uma, 50 páginas em inglês, né? Então, você pagasse, se pelo menos o negócio viesse traduzido para você, mas não vem em inglês ainda. Então, você vai traduzir. Então, é complicado. Mas, assim, Rafa, você quer explicar a cadeia de custódia? Sim, a cadeia de custódia, em resumo, né, ela serve para garantir a integridade e a autenticidade. Se a cadeia de custódia foi preservada, isso assegura que a integridade e a autenticidade da prova, isso assegura, né, os 2 requisitos primeiros de validade, que é a autenticidade e a integridade. Tá? E a cadeia de custódia, ela já é há muito tempo falada no processo penal como requisito de validade, realmente, dessas provas digitais. Se houve quebra da cadeia de custódia, os juízes não aceitam a prova digital. Isso há muitos anos no processo penal e agora começa a chegar no processo de trabalho. Tá? E essa cadeia de custódia nada mais é do que o histórico cronológico seguido por aquela prova, desde o momento da colheita até o momento em que o perito está analisando. Tá? Então, o artigo 158 do Código de Processo Penal, ele conceitua, né, cadeia de custódia, está aí na tela para vocês, como o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar, e aqui é o coração do conceito, a história cronológica do vestígio coletado, o famoso vestígio digital, em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte. Com a preservação da cadeia de custódia, torna-se possível várias perícias em cima daquela prova, porque todo o histórico está relatado. Então, imagine que o perito Rafael tenha feito aquela perícia. Se houve a preservação da cadeia de custódia, um outro perito pode fazer aquela perícia de igual modo, porque está tudo preservado, não houve quebra do histórico cronológico. E aí veja o que o STJ já decidiu em 2014, ou seja, há 6 anos, 7 anos. A supressão de parte da interceptação telefônica, quer dizer, aqui eles fizeram a colheita de todo um histórico de uma conversa. E na hora de juntar no processo, juntaram só um trecho. Quer dizer, houve uma quebra dessa prova, né? Um fracionamento da prova. E aí o STJ diz que isso prejudica a sua confiabilidade e, por essa razão, justificou-se a sua exclusão e não aproveitamento. É a mesma coisa de você pegar um e-mail de um empregado ou de de um preposto e juntar metade do e-mail. Né? Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Uma prova totalmente frágil e de fácil adulteração. Né? E quem vai dizer se a cadeia de custódia foi preservada ou não é o perito. Né? Porque realmente nós, como advogados, né, a não ser que você tenha expertise na área, né? Então o perito que vai dizer isso. Tá? Veja aqui o PL 4939, aquele mesmo PL que conceitua a prova digital, ele também se preocupou com a cadeia de custódia e coloca aqui no artigo 5º, veja, que a admissibilidade da prova nato digital, aquela que nasceu digital, ou a prova digitalizada, na investigação e no processo, exigirá a disponibilidade dos metadados, a gente explica o que é metadados no curso, né? E a descrição
dos procedimentos de custódia. Quer dizer, o perito vai ter que narrar todo o histórico. Esses são os procedimentos de custódia. Claro, existem outros mais detalhados, né? E tratamentos suficientes para verificação do quê? A cadeia de custódia serve para verificar a autenticidade e a integridade, tá bom? Então, é uma forma de garantir a autenticidade e a integridade, a cadeia de custódia, tá? Para quem tem um livro que é bem aprofundado, é de processo penal, mas é o Papa da cadeia de custódia no Brasil, que você não está com o livro aí, né? É fácil, né, Carol? Não, eu devolvi ele para você, se eu devolvi. Tá. Eu vou ver se eu acho ele aqui para mostrar para o pessoal, tá? Mas é isso é cadeia de custódia. Quer falar mais uma outra coisa? Não, aqui tem a norma ISO que está bem detalhada, né? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu acho que tá faltando... Na verdade, gente, assim, tá faltando tudo, né? A gente está no comecinho, né? O Ivan, a Cris, o Márcio, que fizeram o curso, eu tenho uma pergunta. Pode falar, Ivan. Que me perguntou hoje, né? Fui sócio de uma empresa, né? Eu fiquei de pesquisar, né, sobre o assunto. Ele falou assim, eu vou guardar os livros da empresa na nuvem. No caso, é seguro? E aí, o que eu posso falar para ele? Ou seja, ali tem Ivan, caixa 2, essa coisa toda, né? Eu falei assim, rapaz, não faça isso, né? Mas vou pesquisar sobre esse assunto, né? Tem alguma ferramenta, tem alguma ferramenta que possa rastrear? Não sei. Olha, que rastrear não, mas por ordem judicial, o provedor que armazena pode ser obrigado a entregar, né? Entendi. Então, se houver a quebra do sigilo fiscal, por exemplo... Porque veja, não são dados armazenados, né? Não são dados em trânsito, porque dados em trânsito somente para investigação penal ou processo penal, mas dados armazenados, a situação muda. Entendi. Obrigado. Mediante autorização judicial, né? Cris, eu gostaria de ficar aqui com vocês a tarde inteira, a noite inteira, porque vocês sabem que eu falo pra caramba, e eu ia ficar falando, mas os meus alunos já estão me esperando lá, porque minha aula começava às 20h45, né, a minha aula da graduação, e hoje é atividade de avaliação, então eles devem ficar devem estar oriçados lá, mas eu avisei que eu ia atrasar uns 5 minutos lá. Mas, Carol, obrigada, eu sei que você precisa sair, né? Rafa, você pode continuar mais um tempinho? Como é que você está de horário também? Então, 9 horas eu preciso terminar um parecer, posso ir até às 9, estou fazendo um parecer sobre enquadramento sindical e grupo econômico. A jurisprudência vai cada uma para um lado e eu estou ficando doido já com esse negócio. Mas a jurisprudência... Ô, Márcio, faz a pesquisa aí para a gente. Grupo Rafa. Econômico e enquadramento sindical. O Márcio já sabe isso de cabeça. Ele sabe isso de cabeça, tenho certeza. Rafa, eu vou pedir... Carol, vou te agradecer a presença, então eu sei que você tem horário. Fique à vontade para sair. E aí, Rafa, eu vou fazer o seguinte, eu não sei como é que você está de horário também, eu sei que você está corrido, se você puder falar sobre aquelas ferramentas para verificar a autenticidade, né, os sites, legal também. Uhum. E as perguntas, eu vou pedir então para o pessoal colocar no chat e a gente depois envia para vocês. Perfeito. Beleza? Tá Combinados assim? Então, beleza. Cris, obrigada, Carol. Muito obrigada. Ícaro, muito obrigada. Joyce, Ana, Márcio, Ivan. Quero agradecer aí a presença do professor Jair Cardoso, que participou da minha banca de mestrado, lá da USP, de Ribeirão Preto. O Jair está por aqui? Tava. Participou da minha banca de mestrado da USP, lá de Ribeirão. Ele, querido. Bom, mas eu quero deixar, então, um abraço especial para todas e para todos, dizer que foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês de novo, né? Revê-los e revê-las, viu? E, enfim, pessoal, eu estou sempre à disposição. A Cris, ela pode marcar o horário que ela quiser, ela manda, eu obedeço, não tem problema nenhum. Sou ótima soldada, né? E eu estou inteiramente à disposição aqui de todo mundo, viu, gente? Um abração. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Você viu a moral, né, Rafa?
Beijo, Carol. Beijo. Rafa, pode tocar o barco aí, tá com você. Tá, pessoal, algo muito importante quando se fala de provas digitais. Aqui está um print de WhatsApp, vocês estão vendo na tela. Veja, imagine que a Gabriela aqui, ela tenha juntado esse print e em audiência eu quero impugnar esse print. Bom, para impugnar eu tenho que conversar com o meu cliente, saber se essa conversa realmente existiu, se existiu, se foi exatamente dessa forma, porque às vezes, se a pessoa edita uma vírgula, um acento, um ponto, muda tudo. Muda tudo. E outra coisa, uma palavra fora de contexto e dentro do contexto também muda completamente o sentido. Então, o que eu quero falar para vocês é como juntar hoje a forma mais segura de se juntar um print de WhatsApp ou um print de e-mail, né? Então, aqui você tem que impugnar essa prova, né? Claro, mas tem ferramentas. Qual ferramenta é? Primeira coisa, sempre junte a conversa, tá? Hoje você tem como extrair do WhatsApp o arquivo da conversa. Isso é bem simples, tá? Você vai na conversa, põe extrair chat. O que nós temos hoje, que o pessoal tem usado muito, é o site VeriFact, tá? Inclusive, na turma 2, a CEO da VeriFact vai participar, vai falar lá 30 minutos, tá? É a Regina Acutu, ela chama Regina Acutu, e o VeriFact, o que ele faz? Ele coleta provas digitais em um ambiente seguro. Quer dizer, no momento que a ferramenta online está capturando a prova digital, e se eles já fizeram vários testes, Cris, no momento que a prova estava sendo capturada, eles contrataram hackers do bem, digamos, para tentar invadir o momento e não deram conta, porque é uma ferramenta bem segura, tá? Isso não quer dizer que se você coletou a prova na VeriFact, isso só significa que aquela prova foi coletada em ambiente seguro e que dali em diante ninguém mexeu. Agora, nada impede que eu crie um site fake, por exemplo, aí a VeriFact não consegue averiguar. E é isso que você tem que entender, que a prova digital não é uma solução para todos os males. Ela é mais uma prova, só isso. E o ideal é que você tente formar um conjunto probatório. Testemunha, documento e prova digital. Não acho você que juntando uma prova digital está tudo resolvido, não. É claro, a prova digital ela tem um peso maior. Veja, você extraiu um dado de geolocalização do empregado. O Google informou que aquele cara estava com que aquele celular estava em tal lugar, em tal hora. Veja, como é que a testemunha vai vir e falar que não? Não, esse celular não estava em tal lugar. Ela pode até dizer, não era ele que estava com o celular, era o irmão dele. Isso aí a testemunha pode dizer. Agora, não tem como ela dizer que o celular não estava lá. Né? Então, a prova digital ela vai acabar diminuindo, de certo modo, a utilização de testemunhas. Porque a longo prazo isso vai acontecer. A longo prazo, e o que é bom, né? Porque a testemunha é uma prova também muito maleável, muito... Bom, vocês são advogados trabalhistas, sabem melhor do que eu como é uma prova testemunhal. E aqui vocês podem entrar no site da VeriFact e lá tem 4 vídeos bem didáticos, tá? A gente até passa esses vídeos no curso, de como usar a ferramenta. Então entrem nesse site hoje, chama verifact.com.br, e o que a VeriFact faz? É uma ata notarial 24 horas. Então, por exemplo, eu acabei de receber uma mensagem, por exemplo, do meu empregador pedindo para eu fazer hora extra agora. Entra aí no... Bom, eu quero coletar essa prova. Um print não vai adiantar. Eu entro e faço isso pelo VeriFact, né? Então, eu coletei aquela prova digital e nada pode mudar mais. Aquele documento é inalterável depois.
Se você altera um documento que foi coletado pela Verifact, isso deixa vestígios, tá? O PDF vai acusar, não, esse arquivo foi corrompido, certo? Então, como que você vai juntar um print daqui para frente? Obviamente, junte o print, junte o arquivo de chat exportado, exporte o arquivo do chat, junte os metadados do print, a Verifact te dá os metadados, e esses metadados estarão dentro de um laudo emitido, já sai na hora o PDF, já sai na hora o laudo, tá? É barato? Não, mas é mais barato que uma ata notarial, né? É mais barato que uma ata notarial, bem mais barato, e está disponível a qualquer tempo, tá? Bom, aí vem aquela questão de quebra de sigilo de dados, em que medida um juiz do trabalho pode hoje determinar a quebra do sigilo de um empregado ou de uma empresa, tá? A gente trabalha lá também os dados de geolocalização ou ERBs, tá? Olha um pedido muito comum, ó. Isso aqui é real, ó. A reclamada requer a produção de extração de dados de geolocalização do reclamante nos horários em que indica que estava trabalhando em horas extras, sem o registro de jornada. Aí, pasmem, olha a decisão, Márcio, da juíza. O requerimento acima fica deferido. Não tem fundamentação zero, só por isso a decisão seria nula, né? E há outros problemas aqui de intimidade, privacidade do empregado. Ainda que ela tenha fundamentado, ela teria que enfrentar essas questões de privacidade e intimidade, que é um dos limites para a produção de prova digital, né? E o advogado do reclamante ficou babando, não sabia o que falava, né? A juíza deferiu, ele ficou lá, ver navios. Por quê? Não sabia nem que era uma prova digital na vida dele. Tem decisão do STF, então, assim, é muita coisa mesmo, Cris. Mas o que eu recomendo ao pessoal? Que entre no site da Verifact, tá? E assista esses vídeos. São 3 minutos cada vídeo, bem didáticos mesmo, tá? E, se Deus quiser, e vocês tiverem interesse, vai ser um prazer tê-los lá no curso com a gente. Começa sexta-feira. Viu? E é isso, Cris. Vou te devolver a palavra. E obrigado, Joyce. E a gente marca outras vezes aí, viu? Estou sempre à disposição da comissão também, falar de LGPD, falar de provas digitais, falar de honorários. Tem muito assunto aí para a gente trabalhar. A propósito, Cris, eu quero te falar o seguinte: eu vou fazer, no final do ano, uma retrospectiva jurisprudencial. É gratuito, tá? São inscrições gratuitas, mais ou menos umas 2 horas de aula para a gente repassar aquelas que eu reputo as decisões mais relevantes do ano de 2021, tá? Então, eu vou passar o link, Cris, para você, peço para a Carol te passar, e o pessoal você pode passar para a comissão e o pessoal faz a inscrição gratuita, tá? Beleza? Fica aí o convite desde já também. Tá bom? Rafa, a gente pode fazer uma publicação no nosso Instagram da comissão e a gente coloca o link, na nossa bio a gente tem a Linktree da comissão e a gente coloca esse link lá também, se você permitir. Ah, legal. Tá no Simpla aqui, deixa eu ver se eu acho aqui já, eu já te passo o link que é mais fácil. Vocês estão vendo a minha tela ainda? Então, né? Então, sim. Deixa eu achar aqui o evento. Joyce, você pode anotar? Aí a gente, assim que ele colocar. Obrigada. Eu já mando o link aqui, eu vou pegar o link, eu copio e colo, retrospectiva jurisprudencial. Acho que vai aparecer aqui. Aqui, ó. Então vai ser no dia 17 de dezembro, deixei mais para o final do ano mesmo. Então é só vocês virem aqui, colocar e fazer a inscrição. Dia 17 de dezembro, ao vivo, das 9 ao meio-dia. Aí não vai ficar gravado, tá, pessoal? Realmente, são 300 vagas, porque a plataforma não permite mais. Eu estou mandando aqui o link para vocês. Quem quiser fazer inscrição, Márcio, manda aí para o pessoal também, dos grupos e tudo, viu? É gratuito, presente de Natal. Mas eu não vou aparecer vestido de Papai Noel, viu?
Por favor, né, Rafa? Maravilha. Rafa, muito obrigada. O doutor Rafael, vocês viram essa simpatia, ele é incrível, ele tem Bom, ele faz muitos estudos sobre as jurisprudências, inclusive as súmulas, decisões recentes do Tribunal Superior do Trabalho. Fala um pouquinho sobre o seu informativo também, Rafa, se der tempo, rapidinho. Então, duas coisas que eu faço gratuitamente. Toda semana eu envio um PDF com uns 4, 5, 6 decisões da semana que eu reputo relevantes. Isso é gratuito, mas nós temos, até o Márcio, um curso contínuo, em que eu envio toda semana materiais em PDF, sobretudo jurisprudência, e são encontros quinzenais aos sábados, das 10 ao meio-dia, que ficam gravados. As turmas são semestrais, esse semestre a gente está com 60 alunos. Eu nem falo alunos, porque eu aprendo bastante também, são encontros, debates, né? Tem muito advogado, tem muito concurseiro, e são debates muito ricos, que acontecem quinzenalmente, das 10 ao meio-dia. Está lá no link do meu Instagram, é só entrar lá que vai ver. E é isso, né? Tem o gratuito, tem o pago, tem o grupo do Telegram de atualização, tem muita coisa, né? A gente vai fazendo aí. E o doutor Rafael, gente, é super difícil de convidar para palestra, porque eu estava tentando, fazia uns 2 anos já, né? Agora a gente conseguiu. A gente tentou trazer ele antes, mas por conta de agenda a gente não conseguiu, mas que bom que foi agora e que bom que foi sobre provas digitais, porque é um assunto super atual, gente. A gente pensa que é só printar, né, as conversas de WhatsApp e juntar na petição, só que não é isso. E se tiver do outro lado um advogado que fez o curso com eles, ou se assistiu essa palestra, vai impugnar e de repente pode até achar aí uma prova montada. Bom, para a gente ficar esperto, né? Então, vai ter litigância de má fé e tudo, né? Pois é, então essas oportunidades assim são imperdíveis mesmo. Obrigada, Rafael, ou doutor Rafael. Não, só Rafael mesmo. Foi uma alegria imensa tê-lo aqui. Realmente o Rafael é um poço de conhecimento com relação ao processo do trabalho. Se vocês puderem, entrem nas redes sociais, se conectem com ele, porque ele sempre entrega essas coisas assim de bom coração, ele ajuda muitos alunos e os amigos, enfim. Obrigada mesmo, Rafa. Sei que você precisa terminar o seu parecer, mas aqui em nome da nossa diretoria, representando aqui a nossa comissão também de Direito do Trabalho, agradeço demais a sua presença. Mas antes mesmo de encerrar, eu queria agradecer a todos que estão aqui, aos advogados e advogadas de São Bernardo, à equipe aqui da gente, né, a Comissão de Direito do Trabalho, aos advogados de outras cidades, de outros estados. Um beijo especial aí aos advogados de Suzano, que estão em peso assistindo a gente, graças à doutora Arielma, que está aqui também, ao doutor Ivan, que está no Rio de Janeiro, ao Márcio. Tadinho, eu falei pro Márcio, até brinquei para ele, falei, Márcio, você gastou todas as suas perguntas, não pode mais fazer perguntas, brincando com o Márcio. Obrigada, gente. Né? Falei, dei vale perguntas para o Márcio, acabou, gastou todas as suas perguntas. Mas obrigada a todos que estão aqui presentes, ao doutor Reginaldo, ao doutor José Luna, que está sempre também nos eventos com os professores, né, com a Carol e com o Rafael. E obrigada mesmo a todos. Rafa, você quer falar mais algumas palavras aí para encerrar? Toda boa noite a todos e todas, dizer que foi um prazer, eu vejo muita gente conhecida aqui já, outros que eu não conhecia, a gente está com 34 pessoas, o que atualmente é quase um milagre, porque a gente entra em lives aí, tem 2 pessoas, as 2 estão conversando, né? Então, se tiver 3 pessoas me ouvindo, já vai ser um prazer, um milagre, aqui a gente está em 34. Agora, a gente estava com 55, 54. Final de Ana Paula aí, ó. Tem Ana Paula agora. Esse público, viu? O seu público hoje está seleto mesmo. Grande abraço aí para Ana. Eu ia fazer um bullying, né? Porque eu ia falar exatamente isso. Tava todo mundo por causa da professora Carol. Daí a professora Carol saiu. Olha. Mas é bullying, eu só tô brincando. Não, é brincadeira, Rafa. O pessoal começou a sair agora que a gente está agradecendo. Mas um beijo para a Ana também, que está representando o pessoal do núcleo aí da USP, né? O Trabalho Além do Direito do Trabalho. Um beijo para todos aí. E desculpa, Rafa, continua aí seus agradecimentos. Não, era só isso mesmo. Entre amigos. É só isso mesmo, agradecer e me colocar à disposição para outras oportunidades. Obrigadão, viu? Gente, agradeço demais, doutores e doutoras.
por uma quinta noite a estar com a gente. Eu sei que está todo mundo em final de ano correndo para entregar seus prazos, né, seus afazeres aí, mas obrigada de coração, obrigada, Rafael, de novo. Transmita os meus agradecimentos para a Carol mais uma vez, para o Dr. Alberto, foi um prazer tê-la aqui conosco. E um abraço aí para vocês e espero vê-los presencialmente em breve, né, gente? Se Deus quiser. Grande abraço, gente. Tchau, tchau. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.